Estamos iniciando mais um Estudo Central. Eu quero já agradecer a sua presença aqui com a gente, a sua participação aqui conosco é muito importante. Esse programa é feito para falar a respeito da Palavra de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus onde você está. Gostaria de mandar alguns abraços, como de costume, para as pessoas que nos acompanham e que também costumam deixar aqui seus comentários. Então, aqui Oswaldo Ramos, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Os mineiros recebam aí o nosso abraço, nosso carinho. Adriana Kuhn, de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Olha, estive em Ijuí em 95. Ijuí, no Rio Grande do Sul, bastante frio lá. Danila Fogaça, em Itararé, São Paulo. Nosso abraço para os nossos amigos de Itararé. O Marques Veloso, do Moçambique, em Maputo. A gente tem recebido bastante mensagens lá do Moçambique. Recebam também o nosso abraço carinhoso aí vocês que são do Moçambique. E a Graça Xindongo, da África do Sul. Graça, compartilha nosso abraço com todo mundo aí que você conhece. Compartilha nosso programa também, para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Tá? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, né? E deixa seu like aqui nesse programa também. Tá bom? É claro que eu não estou sozinho, né? Eu estou acompanhado e muito bem acompanhado hoje. Vocês já conhecem o pastor Osmar Borges, que é pastor aqui na Igreja Central de Sorocaba. Pastor, seja muito bem-vindo, uma alegria mais uma vez estar aqui com você. Olá, Alex, que prazer estar de volta aqui nesse estudo que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. E é bom saber que você também está aí. Não nos abandone, não deixe de compartilhar esse link com mais pessoas para que a palavra de Deus possa ser espalhada como folhas de outono. É bom ter você aí. Amém, pastor, muito obrigado. Viu? E também gostaria de apresentar um pastor visitante, veio lá de Curitiba, esteve durante uma semana aqui. Você pode inclusive acessar o nosso canal do YouTube e assistir toda a programação, uma semana de oração especial com o pastor David Chachim. Muito obrigado por estar aqui com a gente, pastor. Olá, Alex, tudo bem? Grande alegria poder estar aqui com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor e também poder, agora neste momento, discutir o que a lição traz de conhecimento para nós. Amém. Pastor, você poderia orar para nós iniciarmos o estudo? Vamos orar então, né? Feche seus olhos, abra seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque temos a sua palavra aberta em nossa mão. Muito obrigado porque o seu Espírito está disponível para assentar-se conosco e nos ajudar a compreender essas verdades poderosas que estamos estudando no Evangelho de Marcos. Fique conosco nesse estudo. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu pegar aqui o meu guia de estudos. Você já sabe, o nosso guia de estudos é a lição da Escola Sabatina. Se você ainda não tem, você pode acessar o site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e fazer a sua assinatura, comprar ela avulsa. Se você não quiser fazer a assinatura ou comprar pelo site, aqui no nosso canal, aqui na descrição do vídeo, vai ter o link para você ter acesso ao PDF da lição, a lição desse trimestre, o Evangelho de Marcos. Nós já chegamos na lição de número 9, Controvérsias em Jerusalém. E você acha que Jesus era uma pessoa controversa? Você acha que Jesus trazia controvérsias para as discussões? Eu vou pedir a opinião dos nossos amigos que estão aqui. Jesus era controverso, será? Então, Alex, Jesus ele veio para ensinar algo que estava distante da realidade religiosa do povo naquele momento, né? A igreja por si só, e eu tive um professor muito bom, Pablo Reutemann, professor de Antigo Testamento, um apaixonado pela cultura judaica, ele sempre nos dizia que o povo judeu ele pecou por excesso de zelo. Então, pelo excesso de zelo, cuidando para não se perder ou não entrar em corrupção novamente com falsas doutrinas, trouxe muitos dogmas que não condiziam com a realidade do reino dos céus. Então, Jesus ele veio para colocar em estabilidade e confrontar aquela multidões de dogmas para a proteção dos 10 mandamentos. E aí acabava que existiam algumas dificuldades, alguns atritos entre a realidade do povo com a realidade do reino dos céus. Com o passar do tempo, os líderes religiosos foram criando, inclusive leis, né? E adicionando a lei de Deus. E de repente Jesus chega e fala, olha, não é bem desse jeito que vocês estão acostumados a fazer. Respondendo então a sua pergunta, Alex,
Jesus ele não é controverso. Ele chega num período controverso da história dos judeus. Muito bom. Eles estão avassalados por Roma e você tem um rompimento do que a gente chama, teologicamente, do período intertestamentário, que vai de Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, que é o primeiro profeta que vai anunciar ali, endireitar os caminhos. Você tem 450 anos de silêncio de Deus. Não é que Deus não tem vontade de falar, é porque não existem homens preparados para serem utilizados como a boca de Deus, que é o original da palavra profeta. Nesse espaço de tempo, a gente questiona muito a postura dos judeus, mas Jesus não está discutindo com os judeus. Inclusive, no estudo que nós vamos fazer aqui, vai ter um escriba, um judeu, que vai se aproximar de Cristo e vai dar um bom feedback para Cristo. O problema é com uma classe que, com essa ausência de profetas e com medo de voltar ao exílio, deixar a terra prometida e voltar para o exílio, vão surgir os que vão se auto-intitular os oráculos da fé, que são duas classes que vão aparecer nesse estudo de hoje: os fariseus e os saduceus. Então, essas pessoas, por falta de liderança de profeta, e a Bíblia já tinha predito que por falta de profeta, se não houver profeta, o povo se corrompe. Eles, com medo de perder a segurança de estar mesmo avassalados em sua terra, eles começam a fazer normas que são totalmente diferentes da que o próprio Cristo, que é Deus, falou para Moisés. Então Jesus vem dar sequência ao ministério dos patriarcas e profetas, e ele fala muito nisso, a lei e os profetas, a lei e os profetas. E os fariseus já estavam em outro rumo. E aí tem a controvérsia, porque Jesus está no trilho, eles é que estão fora do trilho. E aí nós vamos ter as controvérsias dessa semana. E as tentativas, né, dos líderes religiosos de tentarem encontrar Jesus aí num deslize de Jesus, e a sabedoria de Jesus é revelada através desse estudo. Muito bem, a lição de domingo traz para a gente a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Né? Quando ele faz uma profecia curta ali, né? Fala, olha, vai até uma cidadezinha aqui próxima, vai ter um jumentinho ali amarrado, vocês trazem ele para mim, né? Mostrando ali mais uma vez a onisciência de Deus, né? Da pessoa de Jesus, que ele sabia que o jumentinho estaria ali e foi interrogado, né? Pô, mas como você sabia que ele estaria ali? Né? Jesus... E aí ele aparece então montado nesse jumentinho, conforme Zacarias já havia relatado, profetizado. Né? E aí esse evento mostra algumas características de Jesus. Né? O primeiro deles, os poderes proféticos de Jesus. Né? E, evidentemente, não foi a única profecia que Jesus proferiu aí. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender essa entrada triunfal. Né? Como que pode ser triunfal em cima de um jumentinho, né? Ainda mais naquela época que os reis, hoje em dia também, né, a pompa dos reis, né? E Jesus tem uma entrada triunfal sobre um jumentinho. Então, Jesus, ele já entendia e compreendia a missão dele aqui nesta terra. Mas o povo, de tal forma, estudava as profecias, mas como o pastor Osmar disse, eles não seguiam realmente a lei e os profetas. Eles seguiam as suas Mishnás e as Midrashins, que são as suas extras-leis, né, que eles criaram para poder fazer essa autoproteção no povo. Então, deixaram o verdadeiro profeta de lado e não conseguiam analisar o cumprimento daquelas profecias messiânicas do Antigo Testamento em Jesus Cristo. E Jesus era fantástico e maravilhoso. Tem uma citação dele no Caminho a Cristo que diz assim: Jesus não supria sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa, sem necessidade, e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Então, Jesus ele tinha todos os atributos de um rei, de um pai amoroso, de um rei bondoso, a qual veio para salvar o seu povo. Mas cada ação que ele fazia com amor, com carinho, não era reconhecida pelos seus. E aí ele fez aquele cumprimento épico, né, que seria a entrada triunfal de todo o reino em uma cidade. Né? Era a época de Páscoa. Jerusalém tinha em torno de 40 a 50 mil habitantes, em tempos normais, mas
em dias de festas, festividades, esse número era estratosférico, o império todo vinha para lá. Então a porta da cidade tinha muitas pessoas do povo de Israel, judeus, ali esperando a entrada no pátio dos gentios. E nisso entra Jesus, né? De uma forma que somente os reis eles adentravam na cidade ou se aproximavam do templo. E ali ele é aclamado por todos que ali estavam e conheciam a profecia, né? A multidão se aglomerou ali para declarar Hosana a Jesus, né? Hosana. E por assim, mais estranho que pareça, por exemplo, você vê coisas na Bíblia que são da cultura oriental. Nós estamos no Ocidente, então nós temos dificuldade em entender por que é que tem que lavar os pés para comer. Tem que lavar os pés na ceia para comer. Por quê? Então, porque há alguns motivos para isso. Então, por que é que o rei, como Salomão em 1 Reis, ele entra em Jerusalém montado numa mula e não num cavalo? Porque aqui o rei que está entrando, ele vai expressar justiça, força, coragem, mas humildade também. Porque o rei de Israel sempre foi o Senhor. Então o rei não entrava com pompa para ele dizer que ele estava submetendo, e sempre tinha um profeta do lado, né? E Jesus estava se revelando como o rei dos judeus. Então Jesus diz, olha, eu vou cumprir o que Zacarias 9 já tinha dito sobre mim. Procure lá, já tem um jumento preparadinho lá, já está amarrado, ninguém nem sabe quem amarrou. Está lá amarrado, vocês vão pegar. Se alguém questionar, vocês explicam, olha, vai voltar daqui a pouco, mas uma profecia está sendo cumprida agora. O que é que Jesus está fazendo? Ao contrário do que ele faz na boda de Caná, ele diz a Maria, não chegou a minha hora ainda, e ele pede a algumas pessoas que não se revelem quando ele começa a fazer os milagres, agora ele tem que se revelar. Ele diz, pronto, agora eu vou dizer para o judeu que o rei deles chegou. E Jesus cumpre as profecias que os judeus conheciam. Ele não queria que ninguém errasse. Então ele entra dessa forma. Ainda que de maneira humilde, mas representando, né, a entrada de um rei ali em Jerusalém. Muito bem, a gente segue, né? Na verdade, o Marcos ele vem relatando diversos episódios, né? A gente vai tentar abordar mais alguns episódios da vida de Jesus. E a lição de Marcos me trouxe, pelo menos para mim, foi curioso, né? Um termo ou um tema dizendo das histórias sanduíche, né? Que elas acontecem em duas etapas, né? Inicia a história contando uma história, tem outra história no meio e depois ele finaliza. E aqui, então, Jesus conta que Jesus amaldiçoou uma árvore, amaldiçoou uma figueira, porque ele procura ali um fruto, né? E a árvore não tem frutos. Na verdade, a árvore ela tinha folhas bonitas, parecia que ela estaria com frutos, boa aparência, né? De boa aparência, porém, na hora que ele chegou ali, não tinha como se alimentar, né? E no final, depois a gente entra na história da cena do meio aqui, e no final Jesus é perguntado, mas mestre, o que houve aqui? Qual é a lição que a gente precisa aprender, né? Porque alguma coisa tinha. Jesus não simplesmente falou, olha, morra a planta, né? Morra a árvore. Ele tinha alguma lição para mostrar. Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente a respeito dessa lição. Jesus, Alex, ele usa muitos meios lúdicos, coisa didática, era parábola, era uma história, e experiências e etc. E seu posicionamento também. Tudo que ele queria era que o judeu, ele não estava muito preocupado com o fariseu. Você vê as formas duras de agir era com o fariseu, porque ele sempre chamou o fariseu de raça de víbora, de hipócrita, porque eles seguraram o conhecimento e não passavam o conhecimento da forma como deveria. Eles ficavam para eles. Jesus está preocupado com o povo. Então Jesus usava parábolas, ou isso que tecnicamente vai ser sanduíche aqui. É até interessante lembrar que a Bíblia que a gente está estudando não está em ordem cronológica. O primeiro evangelho é Marcos. Marcos é a fonte primária de pesquisa para Mateus e para Lucas. São os evangelhos sinóticos. Então Marcos descreve aqui uma coisa interessante. Jesus vem e vê uma árvore, ele sai de uma situação aqui, ele entra triunfalmente em Jerusalém, mas ele quer mostrar alguma coisa para os habitantes. Então ele vê, estava essa árvore aqui, frondosa, né? Jesus é onisciente, ele sabia que não tinha frutos. Então ele vai, não para que ele visse frutos, para que as pessoas notassem que a árvore seria condenada porque não tinha frutos. E as pessoas verão a árvore depois que ele vai no templo. Aí ele chega no templo, o templo também não tem fruto.
Uma coisa interessante é que a árvore é a figueira, a mesma que Adão se utilizou para cozer os seus trajes lá. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que a justiça do fariseu não passava da justiça de Adão, de folhas de figueira. Eles tinham um evangelho, pregando o evangelho bem substancial, não, uma coisa assim, não é uma coisa divina, era uma coisa muito humana. Era uma coisa que não tinha sustentabilidade. Então Jesus provou para ele, está vendo isso aqui? As pessoas são atraídas a você, mas você não tem fruto. Aí ele vai para o templo, né? Quando ele chega no templo, ele pede para que o templo seja limpo. Então pessoas que se diziam ser guardadores da lei de Deus não valorizavam o templo e transformaram o templo num lugar de covil e salteadores. E aí depois ele volta para a árvore de novo. E a árvore, então ele diz assim, olha, então quem não tiver, ele vai dizer mais para frente, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão poder entrar no reino dos céus. Então Jesus queria ensinar uma coisa importante aqui, que as leis cerimoniais, elas cumpririam, teriam seu cumprimento nele. Por isso ele fez questão de ir no templo. Passa pela rua e vai direto no templo. Se a gente trouxesse para os nossos dias, poderia dizer, olha, aquele irmão está de terno, gravata, alinhado, cabelo bem cortado, perfumado, mas o seu coração, né, pastor? Exatamente. A representatividade da árvore é um símbolo de alguém que mantém. Toda árvore deveria dar frutos. Então, aquela árvore estava ali não só para trazer a beleza do local, mas sim para manter o local. Era a função daquela figueira. A partir do momento que ela perde a sua função, ela perde a sua credibilidade e agora faz referência com o templo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra, porque o templo perdeu a referência, perdeu a credibilidade. Ele já não estava mais cumprindo a função para a qual ele foi construído, da mesma forma do que a figueira foi criada. Então, quando não se dá o fruto que é necessário que nós demos nos dias de hoje, e o nosso Deus, o nosso Jesus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E da mesma forma que Ele abençoa, Ele cuida, Ele é justo para com tudo e com todos, Ele beneficia aquele que cumpre as suas tarefas, né? Na lição 7 nós estudamos sobre o discipulado. Então, se nós cumprimos a nossa função dando bons frutos, como Jesus deu, parabéns. É perfeito para o cristianismo e está cumprindo a sua função. Agora, a partir do momento que nós, cristãos de hoje, não demos bons frutos, é o que vai acontecer no futuro, no dia do julgamento. Seremos, então, aniquilados, porque seremos falsos cristãos. Estaremos seguindo um falso Cristo e não estaremos cumprindo a função de Cristo para o tempo do fim, né? E missiologicamente falando, aonde a árvore estava plantada, ela estava num lugar onde podia ser acessível a todos, aquela árvore. Então ela atraía pelas suas folhagens e ela precisava dar o fruto para um viajor como Jesus. Aquela árvore estava ali para todos os povos, não tinha uma cerca protegendo. Ela alimentava os pássaros, os animais, o samaritano, o judeu ou qualquer pessoa que passasse por ali. E Jesus faz essa referência quando ele expulsa os vendilhões do templo e ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quando você ia ao templo, você tinha um pátio para o homem, você tinha um pátio para as mulheres não entravam no pátio dos homens, elas não podiam assistir. E você tinha um pátio para aqueles que não eram judeus. E naquele pátio você tinha placas bem claras, se você que é estrangeiro passar daqui, você será culpado do seu próprio sangue. Então a árvore deixou de dar frutos, deixou de alimentar as nações. E Jesus precisava ensinar, se ele não alcançasse os fariseus, que não era o objetivo, os judeus, pelo menos os seus discípulos, que sairiam com as cestas agora, não de pão e peixe, mas do evangelho, para todo mundo quando recebesse um dom de línguas. Só que os líderes religiosos não gostaram nada dessa atitude de Jesus, né? De expulsar ali os vendedores do templo, né? Ele chamou de covil de salteadores, covil de bandidos, né? Covil de ladrões. E aí, então, eles foram interrogar Jesus, né? Quem te deu autoridade, né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso.
quem te deu autoridade para vir fazer isso aqui no nosso templo, né? No nosso espaço aqui. E aí Jesus tem todo um contexto aqui, né? O problema do templo não era a venda em si, porque era comum mesmo, existia um comércio saudável para cuidar dos estrangeiros que vinham de muito longe, né? Não tinham condições de trazer um animal, que não tinham condições de trazer um sacrifício, então o comércio era necessário. O pecado que eles estavam cometendo era a ganância, a forma da venda que estava sendo feita, né? Os erros no mercado, 2 pesos e 2 medidas diferentes, né? Então eles estavam roubando dos adoradores, né? Vendendo animais com defeitos. Então eles estavam enganando o povo. Então a atitude de Cristo de expulsar foi pelo erro que eles estavam cometendo e não pela venda em si. E nisso Cristo ele faz 2 indagações, né, pastor? Para responder a pergunta. 2 indagações. Jesus é maravilhoso, né? E a gente tem que aprender com Jesus. Quando Deus se encontra com Jó, Jó faz um bocado de pergunta e Deus não responde nenhuma. Deus faz, se você olhar no livro de Jó, cerca de 70 perguntas como resposta para Jó. E agora eles chegam querendo surpreender a Cristo e fazem uma pergunta para Cristo: de onde vem sua autoridade? Aí Jesus diz: eu vou responder se vocês me responderam. A autoridade de João veio de onde para que ele batizasse? E a Bíblia relata que eles comentaram entre si: se nós dissermos que vem de Deus, ele vai perguntar: por que vocês não aceitaram? Se nós dissermos que não é de Deus, o povo vai apedrejar a gente aqui, porque eu penso, o João Batista ele é celebridade aqui, ele é unanimidade aqui. E ele disseram: a gente não vai responder, a gente não sabe. Aí Jesus também: então você não tem direito à resposta, eu também não vou responder para vocês. E resolve um primeiro problema. Aí Jesus daí começa a contar uma parábola. Veja que Jesus não está preocupado com o fariseu, Jesus está preocupado com o judeu que está seguindo o fariseu. Diz assim: olha, um certo homem plantou uma vinha, arrendou, preparou tudo, deixou pessoas cuidando. Chegou no fim, na colheita, ele mandou alguém cobrar e não deram nada. Espancaram o primeiro, espancaram o segundo, espancaram o terceiro. O homem decidiu mandar seu filho. Quando eles viram que era o herdeiro, eles se juntaram e mataram para poder ficar com a herança. O que é que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que aqueles líderes religiosos se apropriaram de Moisés e os profetas, da mensagem, e disseram que fizeram uma inovação, e agora estavam a ponto de matar o filho. Eles estavam dizendo: o filho chegou aqui, vocês vão matar o filho também, porque vocês querem ficar com a herança, com a autoridade do filho. Então é a essência do que dessas 2 parábolas aqui, dessas 2 situações que Jesus apresentou. Por isso é muito importante nós buscarmos a revelação na própria Bíblia através do Espírito Santo, né? Porque a nossa interpretação ela é tendenciosa, né? O ser humano é tendencioso. Então existe grande chance de repente a gente estar fazendo aí uma interpretação errada do que a Bíblia, do que a palavra de Deus fala. Vamos seguindo então, porque a nossa lição ainda tem história para contar e nosso tempo está acabando aqui. Eu gostaria de pular para quinta-feira, se vocês me permitem, que o pastor citou no início aqui do nosso estudo, a respeito daquele escriba amigável, né? Que chegou e fez uma pergunta ali para Jesus: qual o principal dos mandamentos? E até hoje a gente usa esses versos de Jesus para descrever os mandamentos de Deus, né? Eu gostaria também que vocês compartilhassem com a gente. E essa história ela se parece muito, na versão de Mateus, com Mateus 19 e o jovem rico. A pergunta é a mesma: o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus vai dizer: guarda os mandamentos. Aí ele pergunta quais, então ele quer saber qual o maior dos mandamentos. E é interessante que aqui, para Marcos, Jesus responde 2. Em Mateus, Jesus responde 5, dos 6 da segunda tábua. Então, isso aqui é muito importante isso aqui. Qual o maior dos mandamentos? Aí Jesus vai dizer: ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. Qual o maior de todos os mandamentos? Coríntios 13 diz também: o maior de todos é o amor. O amor é a essência dos 4 primeiros mandamentos. É um amor vertical. Você ama a Deus quando você não adora imagens, quando você o tem como Deus supremo, quando você não toma o nome dele em vão, e quando você guarda o sábado. É vertical essa relação. E uma relação de amor horizontal, quando você ama seu próximo, amando seu pai,
não matando, não roubando, não dizendo falso testemunho, não cobiçando as coisas alheias. Então, Jesus resumiu a lei, a essência da lei, para o amor. A pergunta é, Jesus estava falando com esse escriba? Não. Jesus estava falando com o fariseu, que colocou a lei acima das pessoas. O sábado foi feito para o homem. E Jesus estava curando, abençoando a vida das pessoas no sábado. E eles impediam que Jesus fizesse isso. Então Jesus resume os mandamentos, não dizendo que só tem 2 mandamentos. Ele trouxe a essência da primeira tábua, o amor a Deus, e a essência da segunda. E o grande exemplo é a releitura, talvez não seja o termo, releitura, que Mateus faz do Evangelho de Marcos. Ele já coloca um jovem rico, onde Jesus menciona não 2 mandamentos, ele menciona 5 mandamentos. Ou seja, a essência, o princípio é o amor. Né? Exatamente, é o cerne, né? A suma, o resumo de todos eles. Cristo é o Deus, nosso Deus é didático, né? Jesus é um baita professor. Os judeus, como eu havia dito, estavam cheios de ritos, regras, leis, para poder cumprir os 10 mandamentos. E com isso eles criavam dentro da lei, dentro do artigo, alguns parágrafos, né, para poder serem permissivos para a atitude dos próprios líderes, né? Porque na questão de rejeição de mulher, na questão da própria adoração, na questão do próprio comércio. Então eles criavam artigos, parágrafos que se estendiam para grandes rituais e se concentrava mais o poder dentro da religião do que em Deus. O foco era na religião e não era mais em Deus. Jesus, quando ele chegou e trouxe a suma, né? A suma é o amor, a obediência, porque quem ama obedece, né? Então a ordem é amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu tenho que obedecer, porque eu amo, eu obedeço a Deus. E amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Os judeus se amavam muito, mas não amavam o próximo. Então eles não conseguiam cumprir o chamado e a essência de Deus na vida do povo. Então estavam sem foco. Então Jesus quebra todos os ritos ali e aponta o caminho. É simples. Me ame como você me ama, se ame para amar os outros. Amém, amém. Olha, é uma pena que nosso tempo acabou, mas eu gostaria de fazer um convite para você. No próximo sábado, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, vai ter uma igreja adventista do 7º dia te aguardando às 9 horas da manhã para o estudo desta lição que nós tivemos aqui. Rapidamente, demos uma pincelada nesse assunto tão importante, mas você vai ter a oportunidade de discutir com os nossos amigos, nossos irmãos, ali na igreja adventista mais próxima de você. Um abraço para você, mas antes vou pedir para o pastor David Chachim fazer uma oração para nós encerrarmos. Obrigado, querido, que Deus abençoe a todos. Vamos Amém. orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado por este momento de estudo da tua lição, que o Senhor possa nos preencher e que possamos poder te amar sobre todas as coisas. Amém. E amar as pessoas como nós nos amamos. Perdoe os nossos pecados, nos inspire para mudarmos e revolucionarmos o cristianismo em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor David, pastor Osmar, e muito obrigado a você. Até o próximo Estudo Central. Fica com Deus.